Ponte JK. Placa de sustentação se solta, parte da pista é interditada, mas governo garante, não há risco de desabamento. Combate à pedofilia. Mais de 100 mandados de busca e apreensão aqui no DF, em 14 estados e 6 países. É mais uma fase da Operação Luz na Infância. Previdência. Comissão do Senado deve votar hoje a reforma, último passo antes da proposta chegar ao plenário. E a gente lembra como deve ficar a aposentadoria daqui para frente. Boa tarde para você, eu sou o Sérgio Amaral e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Olha, a Ponte JK amanheceu parcialmente interditada. É que a placa de sustentação de uma das pistas se soltou e teve de ser substituída até o fim do dia. O GDF garante que não existe risco de desabamento. Mas uma coisa não foi possível evitar, né? O congestionamento, que já foi grande ontem no fim do dia, logo depois do incidente. Uma análise feita por técnicos da Novacap aponta que uma das placas que cobrem as juntas de dilatação precisará ser trocada. Em nota, o órgão informou que a placa de ferro se soltou devido à vibração causada pelo intenso tráfego de carros. De acordo com a empresa, alguns parafusos que prendem as juntas de dilatação ao tabuleiro ficaram frouxos, o que causou o desprendimento. Uma licitação será realizada ainda este mês, exclusivamente para substituir as juntas danificadas. Após a queda do viaduto do Eixão Sul, em fevereiro de 2018, o GDF anunciou uma série de reformas, reparos e construções de obras públicas. Entre elas, estava a Ponte JK. A manutenção estava prevista ao custo de R$ 31 milhões e com expectativa de durar 1 ano e meio. E quem vai falar sobre esse assunto aqui com a gente é o nosso comentarista Cláudio Humberto. Cláudio, boa tarde. Boa tarde. A ponte que foi inaugurada no fim de 2002 vai completar agora 17 anos já nesse estado. Está faltando manutenção, né? Pois é, são 17 anos de falta de manutenção na ponte. A gente viu que no início do governo de Agnello Queiroz, né, eles chegaram a interditar a ponte, fazer manutenção, etc. e tal. De lá para cá não se fez grande coisa. A gente vê a ponte continua lá, suja, né? Os arcos que eram brancos hoje estão uma nojeira. E a gente viu que essa questão da placa da junta de dilatação, né? Essa placa se soltou, minha gente, há o quê? 3 semanas atrás, talvez, né? Ou 3 ou 4 semanas atrás. O DR teve todo esse tempo, teve todo o tempo do mundo para mandar fazer uma nova placa e colocar no lugar direitinho, mas não, simplesmente deixou estar e ontem acabou provocando esse transtorno imenso. A gente viu também que além da omissão do DR, o Novacap, dos órgãos envolvidos na manutenção da ponte, a gente verificou também a ausência completa das autoridades de trânsito no momento mais crítico, não só para aquelas pessoas que procuraram atravessar a ponte de volta para casa, a ponte JK, no horário de pico, como aquelas pessoas que, tendo em vista o bloqueio ali do trânsito, optaram pela ponte Costa e Silva. E aí, os moradores do Jardim Botânico, do próprio Lago Sul, do Jardim Botânico, de São Sebastião, que fizeram esse percurso pelo Lago Sul, se depararam com outro engarrafamento gigante decorrente dos semáforos desnecessários que continuam ali atrapalhando o trânsito da via, né? Sobretudo os semáforos da QI 17 e da QI 19. E para completar a tragédia, ainda teve lá uma batidinha de carro ali perto da QI 17, mas em todos os cenários, na JK, também, como também na Ponte Costa e Silva e na estrada principal do Lago Sul, o menor sinal de agentes do Detran ou mesmo da Polícia Rodoviária ou do BPTran. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está reunida neste momento para votar a proposta da reforma da Previdência e a chamada PEC paralela. É aquela que estende as mudanças nas regras de aposentadoria também a servidores estaduais e municipais. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado. Boa tarde, Renata. Sérgio, boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. A ideia é agilizar o quanto mais esse processo. Então, essa reunião na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, começou ali por volta das 9h10 da manhã. Há uma previsão que termine por volta das 4, 5 horas da tarde. Então, os senadores que fazem parte dessa comissão estão analisando essa proposta
proposta apresentada pelo senador Tasso Gereissati. E vão analisar também as emendas que foram apresentadas, são mais de 300 emendas, sugestões de alterações a esse texto. A gente tem imagens ao vivo aí da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A gente lembra que no parecer apresentado na semana passada, o senador Tasso Gereissati suprimiu, ou seja, retirou trechos da proposta aprovada na Câmara como alterações nas regras para a concessão do benefício de prestação continuada e de aposentadorias especiais. Mas, segundo ele, com essa alteração, o texto não precisa retornar para análise dos deputados, porque aqui a gente lembra, os deputados já aprovaram essa PEC, essa proposta, em 2 turnos no plenário da Câmara, portanto. E agora, ele tem que ser analisado também em 2 turnos no plenário do Senado. Se os senadores alterarem esse texto, essa proposta, então ela tem que voltar para a análise dos deputados. Se aprovarem tal qual está, aí ele segue para a promulgação. E tenha, portanto, essa PEC aí, que é uma PEC alternativa com a inclusão dos estados e municípios, exatamente para não alterar esse texto, essa proposta que já foi aprovado pelos deputados. Então, como ele está iniciando na CCJ do Senado, ele vai ser analisado pela CCJ, se aprovado, tende a ser aprovado, ele vai passar para análise de 2 turnos no plenário do Senado e depois ele tem que ir para análise também dos deputados, passando pelas comissões, pela CCJ e também precisa ser aprovado em 2 turnos lá no plenário da Câmara dos Deputados. Então, a gente está acompanhando aí todo esse processo. Sérgio. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, começou a discussão agora há pouco, são 25 senadores inscritos para falar antes da votação. Então, como disse a Renata, antes do fim da tarde é pouco provável que aconteça, né? Mas você acredita que essa proposta passe rapidamente pelo plenário também, com mais discussão apenas na chamada PEC paralela? A questão é menos complicada do que a gente imagina, né? Ontem eu entrevistei a senadora Simone Tebet, que é presidente da CCJ. Né? Ela estava muito animada. Ela me disse claramente que não há nenhuma dificuldade de se aprovar o projeto que veio da Câmara, né, que foi da Câmara para o Senado Federal. Ela disse que vai ser aprovado com larga margem, com folga mesmo. Mas, assim, temos agora a reforma da Previdência fatiada em 3 PECs, não são apenas 2. Tem essa PEC, que é a PEC principal, foi aprovada na Câmara. O que o Senado pode fazer, a única alteração que o Senado pode fazer nessa PEC, para não correr o risco de ela voltar para a Câmara, a única coisa que pode ser feita são supressões. São supressões de artigos. E aí isso suprime e vai para a sanção. Não precisa voltar para a Câmara. Esses artigos suprimidos do texto aprovado na Câmara vão compor uma nova proposta de emenda constitucional, né? Que vão, por exemplo, eles vão suprimir a regra que estabelecia uma remuneração, uma pensão de apenas 40% do valor total daquele cônjuge enfim, do viúvo ou da viúva, né? Eles querem, no mínimo, um salário mínimo, né? Eles querem excluir isso dessa proposta agora, eles vão excluir isso. Aliás, o MDB, inclusive, fechou questão em torno dessa questão, desse problema particular. Então, essas coisas, esses artigos que vão ser suprimidos da proposta da Câmara, aprovada na Câmara, vão compor uma outra PEC, e tem ainda a terceira PEC, que é a PEC que inclui estados e municípios. Vai ser uma coisa muito específica e vai autorizar os estados e municípios a aderir à reforma da Previdência, que vai ser finalmente aprovada. É uma ideia, aliás, que nasceu no governo Michel Temer, de não impor a reforma da Previdência aos estados e municípios, mas deixar aberta a possibilidade de os estados aderirem a PEC que vai ser aprovada. O GDF volta atrás em decisão de impor o sistema de administração compartilhada, chamada militarização, no Centro Educacional Gisno, na Asa Norte. É que a escola recusou o modelo em votação, mas o governador disse que a gestão seria implantada mesmo assim. No caso do Ensino Fundamental 407 de Samambaia, que também rejeitou a ideia em votação, a presença dos militares vai passar por nova votação por causa dos casos recentes de violência. As 2 unidades recusaram em votação realizada no dia 17 de agosto a implantação do novo modelo de administração compartilhada. Depois da votação, o governador Ibanez Rocha disse que implementaria o projeto nas 2 unidades, apesar do resultado da consulta popular.
Decisão que provocou discussão acalorada em reunião na Câmara Legislativa, bate-boca entre deputado e o governador e, por fim, a troca de comando na Secretaria de Educação. A comunidade realizou um protesto em Samambaia. Essa manifestação a favor da gestão compartilhada e o recente episódio de violência no qual um aluno foi esfaqueado em frente ao colégio motivaram a nova consulta no CEF 407 de Samambaia, com data ainda a ser definida. Já no Gisno, o martelo foi batido e o não prevaleceu. A unidade que fica na 907 Norte continua com um trabalho como antes, sem a presença da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O projeto começou em fevereiro em forma de projeto piloto em 4 instituições. Agora são 7 escolas na capital que vão ter o trabalho conjunto das Secretarias de Educação e de Segurança Pública. Cláudio Humberto, a administração compartilhada, esse novo tipo de gestão, veio para ficar ou é uma coisa provisória? Não, eu acho que veio para ficar, pelo menos enquanto prevalecerem, né, em algumas escolas públicas, sobretudo em ambientes mais hostis, né, mais degradados, prevalecer a ameaça da segurança das crianças, dos funcionários e dos professores das escolas, a gestão compartilhada não pode sair, né? O que a gente tem verificado todos os dias, a crônica policial registra professor assassinado, aluno esfaqueado, né, gente morta, traficantes invadindo as escolas para oferecer drogas aos meninos. Enquanto essa situação perdurar, é necessário mesmo que a polícia esteja ali, no mínimo, né, para servir para intimidar a aproximação do crime ou dos criminosos e também para ajudar na formação dessas crianças. Tem um papel também fundamental na presença da Polícia Militar nas escolas, Sérgio, que é um papel, inclusive, pedagógico cidadão, que em muitas comunidades os policiais são vistos como se fossem inimigos, né? Quando, na verdade, são pais e mães de família, são pessoas, homens e mulheres de bem, que estão ali, fizeram concurso, treinaram, fizeram opção de vida para proteger a população e são, em muitas, de maneira equivocada, porque muitos bandidos fazem a cabeça dos meninos e os policiais são mal vistos em certas comunidades. A presença dele nas escolas também servirá para isso, servirá para que crianças e adolescentes convivam com gente como eles, né? Gente como eles, são pessoas que tão comuns e tão bem intencionadas em relação à vida quanto qualquer um que está na escola. O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco um novo balanço de sarampo. Foram confirmados 2.753 casos, dentre as mais de 20 mil notificações em todo o país. 4 pessoas morreram vítimas de complicações do sarampo, 3 em São Paulo e 1 em Pernambuco. Lembrando que a única forma de evitar a doença é a vacina, que pode ser tomada a partir dos 6 meses de vida. Mais informações no Band Cidade, segunda edição, e também no Jornal da Band. Você vai ver a seguir, 30 leitos de internação foram reabertos no Hospital de Santa Maria e uma nova obra foi anunciada. A gente explica melhor daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Saúde pública. Foram reabertos 30 leitos do Hospital de Santa Maria. O governo aproveitou para anunciar também obras no hospital. A reforma começa pela recepção e inclui ainda os centros de triagem. 30 leitos de internação foram reabertos no Hospital de Santa Maria nesta quarta-feira. Também foi lançada a reforma do bloco de emergência da unidade e de parte do ambulatório, além da preparação da área que vai receber uma nova máquina de ressonância magnética. O valor total das obras é de R$1,5 milhão de reais. A gente conseguiu dar uma resposta com a pediatria daqui, que vivia em crise. Então, tanto para atender a população do Distrito Federal quanto a do entorno, que aqui procura também, para a gente é assim, um momento de comemoração, mas dizendo também, pouco a pouco nós vamos fazendo, avançando, tem muita coisa para fazer nesse hospital ainda e a gente está fazendo. Ainda nesta manhã foi inaugurada a cozinha da unidade, completamente reformada, seguindo as normas da Anvisa. O investimento foi de R$200 mil. Aqui são servidas mais de 3 mil refeições diárias. A diferença mais evidente é na sala vermelha da pediatria. Ao invés de 2 leitos, agora serão 7. Também será criada uma sala vermelha de traumas com mais 4 leitos. A recepção vai ser reformada e 2 centros de triagem serão criados.
Com as reformas, agora são 71 leitos na rede pública de saúde de todo o DF. São metas reais que nós iremos aí até 2020 trabalhar focados para poder realizar. A gente viu na reportagem, né, Cláudio? O próprio governo comemora a inauguração dos novos leitos, mas diz que sempre falta mais, porque é um setor cuja demanda não para, né? Não acaba. Sem dúvida nenhuma. Há um esforço evidente, né, para melhorar a qualidade da saúde pública aqui no Distrito Federal. O trabalho desse pessoal do Instituto de Gestão Hospitalar, ou em Saúde Pública, é um trabalho notável. A gente já percebe a mudança, por exemplo, no hospital de base. Esse hospital de Santa Maria, coitado, aliás, coitados de nós, né, moradores do Distrito Federal. Esse hospital foi construído no governo Arruda. A primeira gestão desse hospital é uma gestão semelhante a essa, era uma beleza de hospital, todo mundo elogiava, os clientes, os pacientes satisfeitos, não faltava médico, todo mundo trabalhava feliz, satisfeito, até porque se não atendesse bem a clientela, estava sujeito a ser demitido, né? Então, estava todo mundo feliz, até que procuradores ligados à área de saúde pública e tal iniciaram um processo de boicote, até em outros setores também, de sabotagem dessa experiência, que acabou porque o objetivo do setor público era exatamente fazer com que o Hospital de Santa Maria fosse nivelado por baixo, como de fato foi. Experimentou o inferno de qualquer hospital público de má qualidade que nós temos. Agora, com esse instituto, há uma recuperação. Você vê, só o fato isso poucas semanas depois, ou poucos 2 meses depois de assumir aí a gestão do hospital, já tem 30 leitos a mais oferecidos, né? Já tem cozinha nova, quer dizer, uma série de medidas que a burocracia impede que aconteçam quando a gestão é direta. Combate à pedofilia. Policiais federais e civis realizam hoje a 5ª fase da Operação Luz na Infância. Estão sendo cumpridos mais de 100 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal, em 14 estados e 6 outros países. E a gente volta a falar sobre isso com a Renata Dourado. Que coisa, hein, Renata? É muita gente fazendo besteira. Muita gente, né? E olha, a polícia está de olho, viu? Fica aí a dica. São 656 policiais civis e federais que estão nas ruas, cumprindo esses mandados. Essa operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e é a primeira vez que Polícia Federal e Polícia Civil participam e atuam em parceria. São 105 mandados de busca e apreensão. No entanto, o que acontece? Ao chegar nessa residência, ao chegar nessa casa, muitas vezes os policiais se deparam com esse material. E a gente lembra que armazenar esse material é crime, você produzir e compartilhar também é crime. Nós temos imagens dessa operação de hoje. Até o momento, Sérgio, 31 pessoas foram presas, mas esses números eles vão atualizando porque a operação está aí nas ruas. Aqui no Distrito Federal, de acordo com o último levantamento da Polícia Civil, 3 pessoas foram presas em Sobradinho, Recanto das Emas e também em Ceilândia. Nesta etapa, foram analisados 312 mil arquivos. A gente lembra que nas 4 etapas anteriores, a polícia prendeu em flagrante 546 suspeitos e foram cumpridos 1.112 mandados de busca e apreensão. E dessa vez há uma recomendação para toda a sociedade. Se desconfiar de alguém, é muito importante, na verdade eu diria até que é uma obrigação de todos nós denunciarmos essa pessoa. Basta você realmente desconfiar, denunciar e, acima de tudo, fica aí para os pais a responsabilidade de monitorar essas crianças, monitorar esses jovens ao que eles estão vendo nas redes sociais, celulares, computadores, tablets. Tem que monitorar, cabe aos pais e responsáveis, e não só no mundo virtual, como também no mundo real, né? Estranho vir, querer falar com a criança. Então, é muito importante os pais estarem atentos e, como eu disse, toda a sociedade também está atenta a essa atrocidade. Sérgio. Obrigado, Renata. Playboy que aplicava golpes milionários é procurado pela polícia. Marlon Gonzalez Mota, de 23 anos, agia aqui no Distrito Federal, em outras regiões e até fora do país. Na internet, ele ostentava uma vida de luxo, fingia ser empresário e fechava falsos negócios. O valor do prejuízo a quem caiu na conversa dele chega a 3 milhões de reais. Nas redes sociais, a vida de Marlon Gonzalez, de 23 anos, é de pura ostentação. Tem registros de viagens para Bahamas, Dubai, Grécia, Nova York e Suíça. Os vídeos não param. Tem mala de dinheiro e até passeio de jatinho fretado. Tô perdendo meio que noção do tempo
Já é quinta-feira o jogo do Brasil contra a Costa Rica, já é amanhã, sexta-feira da Copa do Mundo. E eu vou ter reunião agora, vou ter que sair da reunião correndo pra Rússia. O problema é que toda essa vida era bancada com o dinheiro dos outros. O playboy golpista lucrou cerca de 3 milhões de reais com golpes em vendas de bitcoins e um falso robô para investimentos na Bolsa de Valores. As fraudes chegaram a 350 mil reais em um dos casos. Os crimes ocorreram em vários estados do país e até na China. Vítima com prejuízo de 350 mil, 80 mil, 50 mil. Como se faz na questão aí da moeda virtual, a aplicação é grande e a pretensão de lucro também grande acaba fazendo com que as vítimas tenham prejuízo maior. A vida de Marlon chamou a atenção da polícia. O estelionatário chegava a gastar 100 mil reais por noite em festas luxuosas, em hotéis, iates, tudo regado a bebidas e muitas mulheres. A ostentação era uma forma de atrair mais pessoas para o suposto investimento, com a ideia de que elas poderiam ter uma vida assim. Isso faz com que o investidor, a suposta vítima, acredite que ele realmente é um grande empreendedor. Já há 7 ocorrências na delegacia, 2 denúncias e 4 inquéritos contra Marlon por associação criminosa, estelionato, falsa comunicação de crime, fraude contra seguro e denunciação caluniosa. Marlon foi abordado por pessoas enganadas por ele e, para ressarci-las, deu carros, jet skis e parte do dinheiro. Mas procurou a polícia alegando ter sido sequestrado e ainda ganhou 250 mil reais da seguradora. Alguns empresários, a partir do momento aí que se sentiram vítimas aí nesse empreendimento, fecharam um acordo com ele de forma que ele devolveria parte do prejuízo e foi feito tudo de comum acordo. Ele também devolveu em parte veículos e logo após registrou uma ocorrência como se tivesse sido sequestrado e esses veículos também subtraídos, e que ao final restou comprovado que era uma farsa. Na semana retrasada, ele foi sequestrado para valer na saída de uma festa no Lago Sul. A ocorrência está sendo investigada pela Delegacia de Repressão a Sequestros. Todo o caso agora está nas mãos da Justiça. Gilberto, chega a ser quase cômico, né, se não fosse trágico. Só mocinho não tem nessa história, né? Só tem bandido. Agora, ele esteve na polícia e só depois a polícia descobriu que ele também era bandido. A coisa mais estranha dessa história toda é o comportamento da própria polícia, porque assim, vigaristas, o mundo está cheio, né? Bandidos só é o que mais tem aí. Agora, a atitude da Polícia Civil de prender os sequestradores, porque de fato houve um sequestro, né? Aparentemente 2 vítimas dos golpes desse sujeito o sequestraram na saída de uma festa no setor de Clube Sul e o levaram para um cativeiro. Ele foi espancado, há vestígio de sangue no cativeiro, há imagens dos criminosos no cativeiro. Houve crime de sequestro. Quando a polícia prende todo mundo, houve um, houve outro e libera todo mundo. É como um acerto de contas. Isso ficou ali. Acerto de contas entre anjinhos. Isso é um acerto de contas e tal. Mas assim, tendo sido acerto de contas ou não, sendo a vítima bandido ou não, houve um crime de sequestro. Isso é gravíssimo, né? Teve agressão, teve tentativa de sumiço de provas e tudo mais. A Polícia Civil precisa explicar melhor a sua atitude nesse caso. Você vai ver a seguir, um novo serviço está chegando para ficar. É a troca de todo tipo de serviço e tem até vovó de aluguel. Band Cidade volta já. Já pensou em ganhar um dinheirinho com um hobby nos fins de semana? Pode ser qualquer coisa, de bordado a cuidar dos netos. É isso mesmo, dá até para ser um vovó de aluguel. É um novo serviço que, pelo visto, chegou para ficar, entenda. O Aldo é servidor público e está quase se aposentando. A grande paixão dele é a culinária. E ele encontrou na internet uma forma para divulgar o trabalho que tanto gosta de fazer. Para conciliar esse hobby com a aposentadoria que está próxima, eu decidi tentar alguma coisa, procurar alguma coisa que me desse prazer e, quem sabe, até um retorno financeiro. E não foi só ele. A Denise decidiu virar uma vovó de aluguel 2 anos antes da aposentadoria. Eu sou avó
né? Tenho um neto e eu vi a oportunidade de unir o útil ao agradável, né? Porque eu vejo que muitas mãezinhas têm a dificuldade de cuidar, né, dos seus bebês, de dar um banho, de dar alimentação. Tudo isso foi possível graças a uma startup que criou uma plataforma onde esses e outros serviços estão disponíveis. Tem sido gratificante, tem sido assim muito bom mesmo, e eu vejo assim que a 8 foi a minha oportunidade, né? E eu creio que vai ser para muitas outras pessoas também. E tem de tudo mesmo: costureira, bordadeira e até serviços de beleza. Para fazer parte da plataforma é só entrar no site. Todo o processo é de graça e leva poucos minutos. Devido à demanda, né? Nós já elaboramos o app, vamos lançar em breve. E, atualmente, a gente conta com um site. Por meio do site, as pessoas podem se cadastrar ou encontrar o serviço que deseja. Legal, né? Para saber mais sobre o site, que em breve vai virar também aplicativo, é só acessar 8.app. E o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando Dani Pança, Zé do Ilho e CJ, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Tchau!